Falei aqui da Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 94,9, prestando serviço acerca daquilo que se passa no Rio Grande do Sul, praticamente de forma ininterrupta, junto com outros canais aqui do Grupo Band, como, por exemplo, o Band News, a Band News TV, que está nesse instante com imagens da enchente na tela e as seguintes frases escritas naquelas tarjas que aparecem na soleira da tela. Tempo não ajuda nos trabalhos, agora 2 pontos, previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul. E a Patrícia Rocha está entrevistando o prefeito de Sobradinho, no Rio Grande do Sul, Armando Mayhofer. Por que eu falo do Rio Grande do Sul? Porque, bom, é desnecessário dizer porque eu falo do Rio Grande do Sul, mas porque eu introduzo essa nossa última hora aqui de Domingo Esportivo Bandeirantes, falando do Rio Grande do Sul, porque a gente já falou isso também no começo do programa hoje, e obviamente que o assunto toca no futebol, e cada vez mais fica claro que o futebol não é uma ilha, né? Como também não é a economia, não é a religião, não é a moda, não é a saúde, não é o meio ambiente. As coisas são interligadas, perpassadas, todas interligadas por rios da política e rios da economia. Hã? Claro, tudo se monta em cima de? Não. Depende exclusivamente de? Não. Mas é perspassado, é sustentado e às vezes é destruído por essas formas de expressão humana que se dão, querendo nós ou não, sob todas e sobre todas as nossas atividades. E esse aprendizado nos é muitas vezes um tanto quanto doloroso, como agora, por exemplo. O Rio Grande do Sul vai descobrindo, incrível, porque não é descobrir, não é? Descobrir no sentido de tirar o manto, aí sim, né? Mas não, que coisa, jamais tinha pensado nisso. Que é a área do Brasil, hoje, mais até do que Nordeste e do que a região amazônica, mais próxima de problemas fortes, imediatos, com relação ao clima e ao meio ambiente. Mas a Amazônia... Sim, claro, a Amazônia a gente tem que tomar conta e cuidado por causa de devastação, por causa de invasão, por causa de queimada natural ou não. No Nordeste a gente tem a questão principalmente da seca, mas nos últimos anos há medidas mitigadoras desse problema, a começar lá atrás com cisternas, depois a gente teve eletrificação, né? Isso aí do Brasil inteiro, mas no Nordeste também foi muito importante, justamente também por causa das cisternas, e agora transposição de São Francisco e tal. Então o problema imediato, mais iminente, é o sul do Brasil. Quem tinha um mínimo de informação sabia. E muita gente fazia de conta que não sabia. Muita gente preferiu fazer de conta que, comigo não vai acontecer. Aqui? Aqui não. Por quê? Porque eu acho que não. A ciência explica, só que a gente não acredita. A gente acha que o que a gente sabe de ler no celular explica a vida lá fora muito mais do que anos e anos de estudo de muitos alguém. E aí a gente escuta assim, não é hora de buscar culpados, não é hora de apontar dedos, não é hora de falar de política. Eu concordo. Não é hora de apontar culpados. É hora de ir lá e prendê-los. Porque todo mundo sabe quem são os culpados. Todo mundo sabe quais foram as medidas que tomaram ou que deixaram de tomar. Justificando por A ou por B. Mentindo, omitindo ou discutindo o que não é mais motivo de discussão. O que difere a ciência
da fé é que a ciência muda. A fé não muda. Doutrinas não mudam. São sempre iguais, aconteça o que acontecer. A ciência não. A ciência vai mudando. Que era explicação há 10 anos, hoje em dia a gente chega à conclusão que era parcialmente. Ou que por um motivo ou outro chegou-se a uma conclusão errada por motivos certos, por caminhos certos, ou o contrário. Acidentalmente chegou-se numa solução para um problema errado, mesmo com caminhos errados. Mas essa é a diferença da ciência e da fé. Que a gente tem que acreditar nos dois. Um sabendo que não vai mudar, outro sabendo que pode. Claro que são os gaúchos os que mais sofrem nesse momento. O Brasil inteiro sofre ao ver como sofrem os gaúchos. E eu vou conversar com um gaúcho agora, conhecido não só no Brasil inteiro como fora, conhecido pelo que fez no futebol e pelo que tem feito fora depois também. Tinga, bom dia para você. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que estão aí? Muito obrigado. Você fala de onde conosco, Tinga? Eu estou no litoral, estou a 1h30 de Porto Alegre. Né? É um lugar que muita gente que está conseguindo sair, né? De alguma forma ajuda saindo, que é um a menos para dividir um pouco de água que tem, luz, né? Eu, no caso, por morar na beira do Guaíba, a gente ficou, né, sem água, um tempo sem luz, enfim. E aí a gente acabou saindo, onde estamos bem, assim, não afetou nada aqui no litoral. Você seguiu, então, aquilo que foi instrução da prefeitura de que se você tiver condição de ir para o litoral, vá para o litoral. Até porque a sua casa, você falou, foi atendida, é isso? Eu moro praticamente abro um portão, tô com o pé no Guaíba, né? Eu moro na zona sul de Porto Alegre, 5, 10 minutos no máximo do Beira-Rio. Então moro na beira do Guaíba. E só não entrou água na casa, né? Mas o resto toda a área que temos de lazer ali se foi, né? E também alguns negócios nossos aí da família que são na Cidade Baixa também, invadiu, e todo mundo de alguma forma que estava nessas regiões foi afetado de alguma forma. Mas estamos todos bem, todos os familiares bem, não perdemos nada que realmente tem valor mesmo, que é a vida, que é a relação com a família. Como é que você tem olhado, uma vez que é isso que resta para nós, né? Aqueles que não estamos diretamente envolvidos ali na ajuda, fisicamente falando, né? A gente contempla, mas não contempla para pensar, né? Como é que tem sido isso para vocês aí que foram afetados mais diretamente do que nós, muito embora, repito, todos nós tenhamos sido? Tinga. Bom, eu estava até escutando aí antes de entrar aqui no ar, né? Você mencionando muito bem, é um pouco de tudo, né? De relação política, de interesse por cada situações que acontecem no nosso país. Eu acho que tudo que acontece, uma grande parte das coisas que acontecem, são consequências de tomada de decisão, né? Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente vai receber de brinde, de presente, a famosa consequência, né? Então, com todas as coisas que têm acontecido aqui, de alguma forma, a gente, como ser humano, contribuiu, né? E eu lembro agora de escutar falando também sobre a Amazônia, né? Que se preocupamos, e temos que se preocupar sim, né? Até comercialmente ouvimos o mundo todo se preocupar, né? Mas quem está longe da Amazônia, no caso nós aqui no Sul, nós temos a nossa pequena Amazônia, acho que vocês aí em São Paulo têm, né? Também, que é cuidar do lixo da nossa casa, onde botamos as coisas, né? Porque às vezes queremos se preocupar com a Amazônia, porque é uma coisa, medialmente falando, é legal, é bonito, né? E não se preocupamos com o nosso lixo que estaria na nossa casa, aonde a gente põe as coisas. Então, acho que são consequências. Eu lembro muito bem de semana passada em casa lá, a água batendo praticamente na porta. E eu, por um momento, eu pensei, se invadir a casa, foi o risco que eu assumi, né? De morar na beira da água, que talvez ali não... Né? Lógico que eu estou dentro das leis, tudo que
que me permitiram, mas eu assumi esse risco de morar ali, talvez um pouco do que está acontecendo. A água só está buscando o espaço dela, né? Então, tudo isso cabe a nós uma reflexão, mas tem acontecido muita coisa que de alguma forma, de tudo de ruim que está acontecendo, a gente vê algo que de alguma forma inspira. A gente vê o Brasil todo ajudando de alguma forma, pessoas do mundo todo olhando para cá, mas cabe muito bem também a gente fazer essa reflexão de como a gente quer, né, para frente, porque senão vai ser só esse momento que agora é o Rio Grande do Sul, daqui um tempo pode ser em São Paulo, pode ser na Bahia, pode ser em Brumadinho, como já foi, e temos que pensar o que nós estamos fazendo de fato, né? Então, por vários momentos, hoje está um pouco mais de fora, fico olhando tudo que está acontecendo, essa movimentação de todo mundo ajudando, mas vai ter o tempo que nós vamos ter que parar e fazer, de fato, a grande ajuda, né? A grande ajuda que é a conscientização, a segurança. Muita gente morreu por insegurança de sair da sua casa, porque sabendo que o jeito que é no Brasil, se eu sair da minha casa e alguém entra na minha casa, quando eu volto, a casa não é minha e o Estado não vai defender isso, né? Então, às vezes, quando você escutar alguém falando sobre propriedade privada, né, que não protegemos propriedade privada, enfim, todas as pessoas acham que propriedade privada é um grande terreno, é coisa de milionários, também é, mas a maioria da propriedade privada é coisa do que só tem uma casa, né? A minha casa, minha vida é uma propriedade privada. A única casa da pessoa da periferia é propriedade privada. Então, se essas pessoas tivessem segurança que elas iam sair de casa e quando voltasse a sua TV estava ali, a sua casa era dela, com certeza elas tinham saído quando a água estava na canela. Então elas não saíram com a água na canela, depois chegou na cintura. Como nunca tinha acontecido, ela pensou, eu acho que eu vou sair da minha casa com a água batendo na cintura e quando eu voltar, alguém entrou dentro da casa e o Estado não vai me proteger. Elas não saíram, então a maioria morreu, infelizmente, né? Mas essa é a grande verdade, por insegurança. Então o Brasil tem que pensar muitas coisas. Tem sim que defender a propriedade privada, porque a propriedade privada é simplesmente a única casa que as pessoas têm. Então tem muita coisa que nós temos que pensar como sociedade. E aqui fala um cara que também tem muitas coisas que tem que melhorar como ser humano, mas acho que a gente tem que entender sim de políticas públicas e na realidade, não que nos contam há décadas, né? Política pública, você está falando algo muito importante, Tinga. Política pública não é um jeito de ajudar com um dinheirinho o pobre. Isso que a gente tem na cabeça que é a política pública, né? É a expressão que se usa referindo-se a algo que é para dar um dinheirinho pro pobre. Não é não. É nessa hora que a gente descobre exatamente isso que você está falando. Política pública é a integração das soluções para os problemas que nos atingem a todos, ou especificamente, mais fortemente, alguns. Segurança pública é política pública. Não é só bota uma grade aí em volta, né? Paga um policial na folga dele para trabalhar de meu segurança e está resolvido. Não. É um complexo engajamento de coisas que leva a essa situação que você está falando. Eu não acredito que a polícia vai me proteger, eu não acredito sequer que a chuva vai cair, só que daí as coisas vão acontecendo. E era lá atrás que a gente deveria começar a resolver os problemas e não achar que eles são dos outros ou que as soluções são muito simples. Mas acaba indo um pouco para a filosofia essa conversa. Tinga, quero saber de você, o que você está achando dessa discussão, que essa semana vai ter um desenlace que acredito a CBF queria que já tivesse tido na semana passada, de paralisar ou não o futebol como um todo no país. Você não é só um ex-jogador de muito destaque, você também é um daqueles que trabalha na organização do futebol, na direção do futebol. O que você acha, Tinga? Bom, a gente tem que ter muita cautela para falar sobre tudo, eu principalmente por não estar jogando futebol e não estar trabalhando na cadeia do futebol.
Hoje eu não trabalho, não tenho ligação nenhuma com futebol, né? Não sou jogador mais e também não sou dirigente como fui uma vez só na minha vida em 2017. Que eu penso sinceramente, né? E isso eu tenho falado bastante aqui quando posso, principalmente para amigos internos, né? Quem não pode estar, né, ajudando, seja salvando pessoas, ou fazendo alguma ação social, ou contribuindo à distância, como tem muita gente aí de São Paulo, do Brasil todo, para mim uma das maneiras de contribuir é tentando, o mais breve possível, ter a sua vida normal, principalmente falando de consumo, né? O cara que ia no salão de beleza volta aí, o cara que ia na manicure, principalmente perto dos seus bairros, perto dessas periferias, volta a comer um hambúrguer, come aquele negócio, não tem esse sentimento de culpa, né? Porque às vezes quem não está envolvido, às vezes não quer ir comer uma pizza ali na esquina, ou pedir alguma coisa em casa, ou ir na academia, fazer a academia dele. Mas esse cara, se todo mundo não fizer, tem um outro problema. Além de quem tem na enchente, a questão da economia. Então, isso é um pensamento que eu tenho, de que quem não tiver envolvido de alguma forma, não se sinta culpado. Quanto mais você consumir, mais você tiver o giro normal, né, seja na padaria, no café, no cachorro-quente, faça, porque isso é importante também. Senão nós vamos ter outro problema. Além das pessoas que estão com dificuldade lá, vai começar a aparecer uma dificuldade que não tem nada a ver com a enchente, né, para quem está distante. Então isso é importante. E quando eu penso do futebol, quando eu penso no futebol como trabalho, né, que é um trabalho também dos jogadores, eu tenho que pensar também que além, por um lado é um trabalho, por outro lado, Inter, Grêmio e Juventude não estão conseguindo se preparar. Então, automaticamente eles vão estar em desvantagem, mas eu acho que, na minha opinião, tem que ser criada uma condição para esses clubes que eles saiam daqui e sigam treinando em outro lugar, para que eles possam seguir jogando, né? Porque, como eu te falei, nós temos um problema. O problema é o Rio Grande do Sul, o interior, que poucas pessoas falam, a gente só fala de Porto Alegre, mas o interior está sofrendo muito, e se fala pouco, porque, querendo ou não, as grandes mídias se instalam na capital, né? Mas o interior está sofrendo muito. Isso é um problema, o Rio Grande do Sul está em problema. Mas daqui a pouco, se não tem essas outras atividades fora do estado, começa a ter problema em outro estado. Então, eu penso o futebol como um trabalho. E eu acho que eu, como se eu fosse jogador do Inter, eu gostaria que não tivesse jogo. Mas automaticamente eu não posso trazer outras pessoas para o meu problema. Então é muito complexo, tem que ter uma visão muito, muito ampla de mundo assim, para tomar decisões. Lógico que se tu fala aquilo que todo mundo quer escutar, né? Vamos parar tudo. Pô, ele medicamente tem um cara, tá pensando em todo mundo, mas peraí, cara. Eu também não quero que a Band de São Paulo pare de fazer a matéria porque a TV daqui está alagada. Não, vocês têm que seguir fazendo o trabalho de vocês e até vocês trabalhando, vocês conseguem ajudar nós aqui. Então, acho que é importante, sim, ter uma reflexão sobre o futebol gaúcho e como ele vai conseguir participar, mas, sinceramente, não tenho convicção 100% que tem que parar o campeonato por causa do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, alguém está me escutando e fala, o futebol não é mais importante. Não, mas não estamos falando do futebol, estamos falando de que se parar o futebol e for fazer uma diferença aqui no Rio Grande do Sul, eu topo agora. Vai parar e todo mundo vai se dedicar a solucionar esse problema aqui, tudo bem. Mas se for parar e não for solucionar, se não for mudar, eu acho que o futebol pode até ser mais efetivo em algum momento ele tendo a atividade dele, assim como o Atlético fez ontem, num simples treinamento, lotou, arrecadou milhares de alimentos, inclusive o Atlético é meu rival, né, por ser cruzeirense em Minas Gerais, mas tem que dar os parabéns e a rivalidade ela tem que ficar só dentro do campo, mas ele conseguiu ajudar porque ele está treinando. Então tem que pensar assim bem friamente para não entrar nessa coisa mais de querer like e falar, não, vamos parar tudo para pensar no Rio Grande do Sul. E, na verdade, se você consumir, se você estiver olhando para cá e ajudando de alguma forma, você está ajudando. Então,
na minha visão, quem pode trabalhar, quem pode seguir a vida, é um problema menos para o Estado. Aqui, Tinga, eu estou abrindo aqui um trabalho que a própria CBF fez há 3, 4 anos. O futebol, só o futebol profissional, gera 156 empregos diretos. 156 mil empregos diretos. Gerados em um ano só de futebol. São mais de 360 mil atletas. Futebol, eu trabalho aqui de 2018, 5 anos, portanto. 53 bilhões de reais naquela época era o peso de futebol na economia. Isso quer dizer quase 1% da economia nacional. Ou seja, é muita coisa para além de quem faz 2 ou quem faz 1 em 45 ou 90 minutos. Você tem toda a razão. Mas eu penso num outro aspecto, e aí eu vou pedir para você me ajudar nesse. Não são só os times, as equipes do Rio Grande do Sul que estão sendo impactadas. Todos e cada um dos jogadores, jogadoras também do Rio Grande do Sul, treinadores, preparadores de goleiro, dirigentes, e esses estão espalhados por praticamente todos os clubes de todas as divisões. Aí não seria uma justificativa o número de gaúchos? E como também se fosse em São Paulo o número de paulistas, se fosse no Rio o número de cariocas, se fosse na Bahia o número de baianos, espalhados pelo futebol? Eu acho que talvez é solucionar, bem lembrado, solucionar. A gente lembra de Inter e Grêmio e Juventude por ser os que todo mundo conhece por estar na Série A. Mas tu fala muito bem, tem o Caxias, tem o Pirâmide Erechim, tem os clubes daqui que jogam suas divisões. Tu me falou agora de número de pessoas empregadas. Então só por isso já é discutível se para ou não. Mas aí vamos pensar o seguinte, né? O faturamento da CBF é de bilhões, não é pouco, é bilhões. Não é muito melhor o futebol, de alguma forma, se continuar, talvez, quem não está envolvido, ativo, jogando, e essa grana poder apoiar esses clubes que não vão poder jogar da segunda, da terceira, da quarta divisão, porque eles não vão conseguir jogar, eles não conseguem pagar o salário dos funcionários, dos clubes. Então, e se o futebol para, é menos receita, é mais gente desempregada, como tu falou, tamanho de número de pessoas trabalhando. Então, acho que se quiser mesmo ajudar, de fato, tira também todos esses times daqui que estão jogando os campeonatos nacionais, não só Inter, Grêmio e Juventude, bota esses clubes aí, cada clube da Série A, da Série B, adota um clube desses aí, para ficar no CT, para treinar, e automaticamente também a CBF financia esses clubes que não vão poder jogar para poder pagar o salário dos seus funcionários. Então, eu acho que quanto mais gente parar, é mais gente para ter problema para resolver. Então, quanto mais gente tiver em operação, trabalhando, gerando receita, é muito mais fácil para ajudar o Rio Grande do Sul. Muito bom. Ainda não continuo, não me veio nada agora rapidamente, né? Como ser humano a gente pode mudar de alguma forma, mas não me veio nada na minha cabeça agora que me convença ainda para falar que não, realmente, se o futebol parar, vai ajudar muito mais o Rio Grande do Sul. Muito legal. Não sei, sinceramente não sei. Muito bom te ouvir, né, por todas as suas credenciais, não só pelo lugar em que você nasceu, mas também pelo fato de ser gaúcho, trazendo esse raciocínio que, como você falou, talvez não agrade a muita gente. Como também não deve ter agradado a todo mundo quando a gente ouviu mais cedo o Manuel Flores, que foi diretor de operações de competições da CBF durante 7 anos, dizendo que ele pararia o campeonato por razões esportivas e econômicas. Ninguém tem razão. As pessoas têm as suas razões. Suas, quer dizer que são só pensando em si próprio, mas é o jeito que cada um de nós pensa e por isso que a gente tem que ouvir todo mundo. Tinga, muito obrigado pela sua atenção em meio a tudo isso que vocês aí no Sul estão passando e na medida em que estiver nas nossas competências, contem sempre conosco aqui, não só em São Paulo como no Grupo Band, tá bom? Muito obrigado, um abração para você. Tá bom, um abraço.